Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre implantes dentários e as novas tecnologias de enxertos ósseos. Esse tema que gera sempre muitas dúvidas, tem um apelo muito grande na população. Muitas pessoas que décadas atrás extraíram todos os dentes. A conduta era essa, não é que estava errado, a conduta era essa antes. E hoje as pessoas precisam, buscar a melhor qualidade de vida. Todo mundo quer, todo mundo pode também buscar essa qualidade de vida, tem a possibilidade de ter informação e hoje a gente tira todas as dúvidas sobre esse tema. Tenho o maior prazer de receber o Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo, cirurgião dentista, especialista em implantodontia, conta tudo para nós sobre esse tema. Ele sempre traz as novidades. Aliás, a gente combina, né, doutor? Seja bem-vindo, obrigada por ter vindo. Boa tarde, Denise, é sempre um prazer enorme estar aqui nesse programa, eu não canso de elogiar, né? Obrigada. Tá vendo até redundância falar da produção, eu sempre repito isso, né? Ninguém imagina o que tem aqui por trás, a competência dessa turma toda. E é uma satisfação muito grande trazer sempre novas informações, atualidades, novidades. A gente combina sempre em datas estratégicas para o doutor vir aqui, realmente para que ele possa trazer em primeira mão tanta novidade. Sim, né? É sempre muito bom. Eu sempre costumo dizer o seguinte, eu sou convidado para muitas coisas, muitas palestras, muitas, às vezes, entrevistas em rádio, e eu seleciono muito a forma com que eu me apresento nesses locais, justamente para que eu não tenha que, às vezes, transmitir uma informação que não vai chegar da forma que ela deva chegar. Eu acho que o tipo de audiência que a gente tem nesse programa é diferenciado, então isso vale muito a pena. Perfeito. Vamos começar então falando um pouquinho dos implantes dentários. Cada vez mais as pessoas buscam por qualidade de vida. E aí eu abri o programa dizendo que décadas atrás não é que estava errado, a conduta era essa, distraía mesmo, o dente dava problema, você tinha menos recurso para tratar, tirava. Hoje é totalmente o contrário, né? Primeiro você tenta manter a dentição o máximo que der, estando saudável. Mas ainda hoje tem uma situação, e eu sei que você tem essa especialidade também ali, da parte da gengiva saudável, periodontia, né? Periodontia, isso. E às vezes o paciente não entende, mas o dente está aqui, por que tem que tirar? Queria que você falasse um pouquinho das doenças de gengiva que podem fazer com que a pessoa perca os dentes. Sim, a implantodontia ela gira mais ou menos em torno exatamente disso. O que acontece? O paciente de 30 anos atrás, que você se referia, 30, 40 anos atrás, ele tinha um problema periodontal, perdia osso, e ele tinha que extrair o dente e não tinha o que fazer. Ou um trauma dentário um pouco mais agressivo, uma cárie muito profunda, ou um tratamento de canal endodôntico que não foi bem sucedido. Então, era extração e aí o paciente não tinha o que fazer. Fazia-se pontes fixas, distribuía-se vários pilares, pontes extensas, ou até uma dentadura, uma prótese total. Com o surgimento dos implantes, desde que bem planejados, essas situações de você perder um elemento dental, você já substitui principalmente. Praticamente 95% dos meus implantes são feitos imediatamente após uma extração. O que é o ideal, já que o dente vai ser perdido, que você faça esse implante logo após a extração da raiz. Com isso você perde menos estrutura óssea, você tem muito, tridimensionalmente a tua maxila, a tua mandíbula está ainda no formato muito próximo do original. Então hoje a gente faz essa associação da periodontia com a implantodontia de uma forma muito íntima. Os implantes e a periodontia elas correm praticamente paralelos. Então você tem que dominar muito bem o conceito periodontal, entender bem como é o tratamento das gengivas, como que você trata uma estrutura dentária previamente a uma extração. Muitas vezes eu seguro um dente ali, sabendo que eu vou extraí-lo, eu deixo ele o máximo de tempo possível para manter aquela estrutura óssea, porque eu estou preocupado com uma outra região da boca, então é uma situação às vezes muito mais emergencial em nível de tratamento. Então, sem dúvida alguma, eu acho que a principal invenção do século, criação, foi a criação do Dr. Brånemark, que foram os implantes. Eu acho que minha carreira eu devo todinha ela ao surgimento dos implantes, sem dúvida alguma. E aí tem várias maneiras de fazer isso, né? Hoje, de colocar os implantes, hoje, muito mais do que antigamente. As pessoas, às vezes, você falou até o nome do dentista, o inventor ali de um Brånemark. protocolo, tem um protocolo com o nome dele também, que ficou muito famoso, mas não é a única opção.
Sim, não é a única opção. Eu, inclusive, tenho dado preferência hoje a justamente fugir do protocolo em algumas situações. Porque o protocolo de Brademar, o que é? Ele colocava 6 implantes e fazia uma prótese tipo, parecida com uma dentadura, aparafusada, fixa nesses implantes. Mas a dificuldade que os pacientes encontram, às vezes, para higienização e alguns tipos de comportamentos dos pacientes após a instalação desse protocolo, de fratura, abusam um pouco na mastigação, essa questão toda tem tomado uma dimensão e tem me direcionado muito para fazer a porcelana. Hoje eu acabo fazendo reabilitações mais extensas em porcelana. Dura muito mais, a estética ela se preserva por mais tempo e a higienização é muito mais facilitada. Você vê, a gente vai mudando alguns paradigmas, né? Ao passar do tempo, a gente vai alterando essas pequenas condutas que a gente havia já trazido de muitos anos, de décadas. Né? Eu tenho praticamente 25 anos dedicado à implantodontia, eu era muito menino quando eu comecei. Então a gente vai passando por vários estágios, várias etapas que vai nos trazendo o quê? O retorno daqueles pacientes que implantaram há 20 anos atrás, que hoje chegam no meu consultório, eu olho aquilo e falo, puxa, hoje eu faria diferente esse planejamento. Não que esteja ruim, mas é o que você disse logo no início, você abriu o programa dizendo sobre isso. Na época, era o que se tinha. É o que nós tínhamos de opção para dar para o indivíduo. Então, tenho certeza que daqui a um ano, quando eu voltar aqui, a gente vai estar... Hoje nós vamos falar sobre o enxerto 3D, que é uma coisa inimaginável há 2, 3 anos atrás. Então, é isso que é muito legal do programa. E o mais interessante, você tem me acompanhado também nesse tempo todo. Você praticamente já se tornou uma... Ela sabe mais que minha assistente, para vocês terem uma ideia. Não é verdade. Mas o que é legal, e realmente faz parte do meu trabalho também, me atualizar com relação a isso, para poder extrair o melhor do que você pode passar para a gente da informação. A informação está com você, né? Eu tenho que saber para poder chegar nesse lugar e trazer, levar para o público, né? O que tem de melhor. Isso é muito legal. Você também, super atualizado, um profissional que não para, né? Então, a gente sabe que tem alguns profissionais que ficam até famosos por estarem parados no tempo. Doutor fulano parou no tempo. Isso é péssimo para o profissional de saúde, para qualquer profissional, mas quanta coisa a gente falou desde a nossa primeira entrevista aqui, né? Muita coisa já mudou. Eu sou speaker de uma companhia americana de implantes, que é muito grande, uma das maiores do mundo. Então, de certa forma, eu sou obrigado, mesmo que eu não quisesse, a não ser que eu abandonasse o cargo, que eu jamais faria, eu sou obrigado a estar realmente com presença quase constante na universidade lá, vendo tudo que sai de produto, de novidades de produto. E, ao paralelo a isso, eu vou acompanhando também uma parte de biomateriais, cirurgias de implante, que não para de crescer. E assim, o mais interessante de tudo é sempre quando eu direciono a minha vida muito mais para a clínica hoje. Então, todo o material que sai, que é pesquisado, eu entro na parte clínica e aplico, que é o grande negócio, né? A maioria que está aqui hoje nos escutando são pessoas que querem receber algum tipo de tratamento, principalmente. Né? Ou indicar para alguém. Você quer isso aplicado, né? Então, exatamente. Então, eu sou mais ou menos quase que o produto final, né, em relação a isso. Eu aplico. E eu venho observando as diferenças dos biomateriais de 2005 para cá. Cada vez que passa, o paciente sofre menos. As intervenções são muito mais conservadoras. E isso traz para a gente uma tranquilidade como profissional assim, absurda, né? Além disso, traz para o paciente também um pós-operatório muito menos mórbido. Ele fica muito mais tranquilo. Alguns até abusam demais, querem fazer academia logo no segundo dia. Porque estão bem, né? Hoje eu não preciso deixar mais o paciente sem dente após o enxerto. O enxerto está deixando de ser vamos dizer, um bicho de 7 cabeças. Hoje eu consigo distribuir muito mais, às vezes, as etapas do enxerto. Então, não tem muito mais por que o paciente não procurar as soluções. Eu sempre falo que o telespectador pode participar, mesmo que o tema de hoje não seja o de seu maior interesse. Você escreve sua pergunta a qualquer hora do dia nas minhas redes sociais, que eu leio e trago no momento adequado. E uma das perguntas que eu vou trazer aqui hoje, a telespectadora que mandou por mensagem particular já faz um tempo, porque já faz tempo que a gente não fala de implante aqui. A última vez foi a sua última vinda aqui. Sim, faz quase 3 meses. Exatamente. E ela disse assim, Denise, explica uma coisa, não dá para fazer a peça, então ela precisaria, na verdade o dentista disse que ela precisaria fazer um implante, mas ela quer usar um próprio dente vizinho saudável para fazer uma peça tudo junto.
E aí eu achei legal trazer, porque a gente está falando de enxerto também, a gente sabe que quando perde um dente, o osso a gente vai perdendo o osso. Queria que você explicasse esse processo e quando é que dá, e se dá, em algum caso, para fazer isso ou não. Essa pergunta é espetacular, porque ela me remete exatamente ao início de carreira meu. A grande discussão, e por isso que essa pergunta talvez seja a pergunta mais interessante da tarde, eu posso unir um dente a um implante, fazer duas coroas, uma sobre o implante ou sobre o dente e unir? Eu posso ter um dente aqui, um implante aqui, esse espaço vago e unir 3 dentes, mesmo, pegando o dente e a coroa para não ter que fazer um segundo implante aqui? E com essa dúvida havendo no início dos anos 90, final dos anos 80, isso no Brasil, porque na Europa já era início dos anos 70. Um alemão que eu fiz o estágio lá de 2 anos praticamente, na cidade de Filderstadt, interior de Stuttgart. Ele tinha uma clínica fantástica e ele criou um implante que ele unia com o dente. Só que o dente tem uma coisa que chama-se ligamento periodontal. Em volta da raiz tem fibras que ligam a raiz ao osso, tá? E essas fibras, em volta do ligamento periodontal, o dente ele sofre um processo lá dentro, igual uma planta. Você não vê a planta se mexer, né? Quando não tem vento, não tem nada, ela fica ali, mas ela se mexe. O dente também tem um movimento de intrusão. Quando você mastiga, ele tem esse processo disso aqui bem discreto. O implante não tem. Então, se eu uno um implante a um dente e eu começo a mastigar, o que o dente faz? Ele vai perder esse movimento. E aí, o que acontece? Em alguns casos, você tinha perda desse implante. E ele criou um sistema que tinha um amortecedorzinho que ele prendia junto para o implante ter essa simulação. O fato é que hoje algumas pessoas estão voltando a unir dentes com implante. Eu parei de fazer isso já há pelo menos uns 15 anos. Eu parei de unir o dente com o implante, porque eu observei, e um caso deles foi da minha própria mãe. Eu fiz um implante, uni com o dente, depois de uns 3 anos ela perdeu aquele dente, o implante ficou. Então as pesquisas estão voltando a algumas questões de alguns tipos de dispositivos que possam ser indexados ao implante para que você consiga trabalhar a união do implante com o dente natural de forma mais segura, tá? Mas ainda não há um protocolo efetivo que explique, olha, a união com o implante com o dente pode... Alguns casos estão aí há muitos anos, então assim, não tem uma regra. Eu, em 25 anos de experiência, hoje eu tenho procurado não unir mais dente com implante. Mas não é uma coisa que você pode dizer, é proibido. Não, se o dente estiver ok, o paciente estiver de acordo e estiver sabendo, olha, pode ser que um dia você perca esse dente, tudo bem. Não é que colocar a união, então, você vai perder, vai quebrar, vai inflamar o dente. Não, ele estabiliza bem se a oclusão estiver correta, a passividade da prótese. O profissional for muito perfeito na confecção dessa prótese, unindo o implante ao dente, eu não vejo também uma contraindicação tão absurda para você não fazer. Eu, por escolha própria, para evitar algumas perda dentária futura, como eu não mudo de endereço, os pacientes voltam a mim em 10, 5, 10, 15, 20 anos, então eu costumo ter esse cuidado de fazer as coisas da melhor forma possível para que eles voltem sempre, sem muitas novidades negativas. Vamos atender a telespectadora, está na linha Vera, fala conosco de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Oi, Vera, tudo bem? Boa tarde. Eu não entendi a pergunta da Vera, eu vou pedir para os meninos... Qual procedimento quando cai um dente? Alguma coisa disso aí. Qual procedimento quando cai um dente? Contraindicação. Mas pelo que eu entendi, ela queria saber se existe alguma contraindicação em relação à instalação de um implante e quando o dente cai. Algumas vezes o dente fica tão comprometido, então, muita gente pode pensar, mas como assim? O dente permanente, o dente de leite cai, né? O decido, mas o permanente também cai? Também cai. Ou não, foi extraído? Não, ele pode cair. Simplesmente ele pode estar num processo de tanta mobilidade, tão avançada a doença periodontal, que um belo dia o paciente acorda com ele às vezes no travesseiro. Já vi isso. Já vi eu extrair, às vezes bater, sacar a prótese, que a gente tira uma coroa provisória, se o provisório estiver unido num dente ruim, o dente sai com raiz e tudo. Às vezes uma raspagem de um tratamento periodontal, você está coletando um dente e sair. Então são dentes que já estavam condenados de uma tal forma, mas aí não há contraindicação de colocação nesse implante. A pergunta dela é essa. O que há é uma perda óssea, às vezes, tão já avançada naquele local daquela raiz extraída, que não dá para colocar o implante por falta de suporte ósseo, dona Vera. E não porque há uma contraindicação. Ah, bom, mas então não tem osso, é contraindicado? Não. Se não tem osso, você não consegue instalar naquele momento, mas eu reconstruo esse osso de volta
e passo a ter indicação para o implante. Tá? Então, essa palavra contraindicação é igual rejeição, né? Que a gente fala, o implante rejeita? Não, o implante não tem rejeição. O implante ele tem uma perda ou por uma falta de osso, ou por falha técnica do profissional, ou por uma contaminação. Mas rejeitar seria transplante de um órgão. Eu ponho o meu rim na Denise, a Denise rejeita o meu rim porque a gente é incompatível. Então, é bom a gente entender, o implante, ele é um material aloplástico, ele não é um material que provém de um ser vivo, então ele não pode nunca ser rejeitado, ele pode não ser bem sucedido, tá? Então acho que deu para ficar um pouco claro para o nosso telespectador aí. Agora, é legal você ter falado sobre isso, eu ia te perguntar mesmo do material, e aí, duas questões, né? Primeiro vamos falar do material, de como evoluiu, se dá pra gente falar isso, o parafuso, o pino, né? Como as pessoas chamam, o implante mesmo. Evoluiu bastante, é uma coisa que há de ser discutida, ou uma vez que eu confio em você, eu confio na sua escolha. Eu não sei se tem marca, tipos diferentes, tamanhos, espessuras, queria que você explicasse um pouquinho disso, porque o leigo, veja bem, quando você vai no dentista, você não sabe nem que tipo de... se precisa usar um cimento, uma coisa, você não sabe o que ele usa, né? E eu acredito que tem várias marcas melhores, de melhor qualidade e de pior qualidade. E aí é na nossa escolha, né? A gente sempre fala da confiança no profissional e como isso é importante na hora de falar também do implante, porque aí você fala, não deu certo, o doutor já explicou que não é que rejeita. Mas será que também pode, você falou da técnica, né? Será que pode ser um material que não é de excelente qualidade? Fala um pouquinho pra gente. Isso aí é bem... Eu costumava sempre dizer no meu começo de carreira, eu gostava de fazer um comparativo com um carro. Um cara que vai um sujeito vai na concessionária, ele sabe o que ele espera. Eu vou olhar o carro, ele entra, ele olha. Então, assim, é uma marca, né? O implante é a mesma coisa, você tem marca, só não consegue entrar para olhar. Então, aí você tem que... Ou você lê a respeito, nem tudo que está na internet também é 100% confiável. Então, a confiança do profissional e escolha já começa por aí. Alguns pacientes chegam para mim e dizem, doutor, tem uma marca tal que eu vi, sueca, assim, é bom? Eu falo, é ótimo, custa tanto. Mas tem esse aqui que eu uso que custa tanto, mas o senhor, eu tenho uma casuística maior com esse aqui, mas eu uso vários implantes, na verdade. Mas eu gosto de usar esse que eu sou speaker da companhia, que é um implante que eu conheço há muito tempo, a linha de pesquisa dele é espetacular. Meu índice de sucesso com ele é acima de 98,5%. Cada 100 implantes eu perco meio, vamos dizer assim. Então, cada 200 eu perco um. Então, assim, é um excelente sistema. Então, eu escolho esse para o meu paciente. Então, o paciente, às vezes, ele pode ler e falar, existe esse aqui, pode usar ele, porque o meu primo usou, o meu tio usou. Então, os pacientes chegam com essa, vamos dizer assim, essa informação, mas eles não têm condição de dizer, olha, doutor, eu sei que essa marca aqui é muito boa, porque eu li a respeito, eu estudei. Então, se ele sabe, ele leu, talvez ele deva ter um contato, então ele tem um amigo que faça para ele. Então, assim, é muito raro o paciente que chega, ele chega querendo saber o que eu acho, qual a minha opinião, ele me viu em algum lugar, ele leu a respeito do meu trabalho, ele está disponibilizando a boca dele a minha confiança. Então, realmente, o que você disse é perfeito. O implante hoje, ele tem várias marcas, vários graus de qualidade, superfícies, conexões. Então, hoje a gente tem implantes ultra mega modernos que você instala na boca e você consegue fazer angulação, você consegue instalar a prótese em 60 dias. Tem várias formas de você conduzir hoje uma reabilitação sobre esses implantes muito mais modernos do que antigamente. Antigamente tinha um implante que era um titânio usinado, que a gente falava, ele fica liso. Hoje você aplica a superfície de contato, você deixa ele com maior aspereza, com maior imbricamento no tecido ósseo, né? Então, cabe ao profissional estudar suficientemente para que ele possa olhar um caso, falar aqui eu vou planejar colocar esse tipo de implante, que vai travar mais, na hora que eu apertar ele vai travar melhor, que esse osso está um pouco mole. Na hora que às vezes você abre ali, você tem tomografia, você tem tudo, mas a tomografia é um exame complementar ao clínico. Então você fez a abertura, sabe quanto tem de osso, mas às vezes o osso está com tanta, vamos dizer assim, densidade tão baixa, que você pensa, meu implante vai travar muito pouco aqui, então eu vou pegar um implante com uma rosca um pouco mais robusta. Isso o profissional tem que estar preparado para saber. Inclusive na hora que já está lá, né? Você achou que era uma coisa, hora que abre, nada como veio, né? Vou ampliar o diâmetro do implante, vou colocar um implante mais curto, porque o osso está mais perto do nervo, enfim. Todas essas variáveis são
fundamentais. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, fala um pouquinho, doutor, dos exames para avaliar essa boca. O que precisa? Você falou de tomografia, quero saber se também vale raio-x. Muita gente... eu tenho documentação, doutor, que eu fiz certa vez aí para colocar aparelho, ou ia colocar aparelho e o dentista disse que meu caso era outro, precisava fazer implante antes. Enfim, várias situações. Queria que você falasse quais exames você precisa e se hoje em dia são mais fáceis de conseguir esses exames. Sem dúvida. Quando a gente recebe um paciente no consultório, muitas vezes eu já solicito uma radiografia panorâmica. Então, essa panorâmica já vem para mim e eu avalio a quantidade de dentes que ele perdeu ou não. Eu avalio a quantidade de implantes que a gente possivelmente vai instalar. Eu avalio um modelo de estudo onde eu tenho a boca, o arco superior e o arco inferior já conectados para que eu possa, em cima disso, planejar o tratamento. Em segunda instância, eu peço uma tomografia computadorizada das regiões onde eu quero instalar o implante. E assim, essas documentações hoje elas têm vários locais para serem feitas e saem rápidas, em 2, 3 dias, às vezes até em 2 dias, uma boca inteira já está toda ela na minha mão, eu já planejo rapidamente. Coisas muito mais práticas do que talvez há 25 anos atrás, 20 anos atrás, onde tinham muito menos centros radiológicos aí à disposição. Hoje a informação está muito mais ao alcance do paciente, então basicamente a gente pede esses exames e se for preciso algum outro exame do nível de sanguíneo, alguma coisa que a gente tiver dúvida, também é solicitada de forma rápida. Doutor, a gente falava do material do implante, dos exames para avaliar, que eu acho que isso é super importante. Nada como um bom diagnóstico, né? Tudo começa num bom diagnóstico. Acho que não tem nada pior do que você chegar e isso com o dentista acontece com uma certa frequência. Às vezes a pessoa muda de dentista, ele fala, mas não precisava ter feito isso. Nada como um bom diagnóstico, né? Para começar, ali é o ponto zero, é o diagnóstico, né, doutor? Aí tem duas situações que eu gosto sempre de frisar para o paciente. Infelizmente, o primeiro diz respeito à condição da classe. Muitas vezes o dentista quer parecer melhor que o outro. Então, quando ele chega num determinado, aqui não sei se eu mexeria, ele quer mostrar que ele às vezes conhece mais, que ele sabe mais, é uma coisa que já fica um certo vício na carreira dos cirurgiões dentistas, o que é uma coisa que eu gostaria muito que um dia isso desaparecesse, do hábito do dentista de achar que ele é o melhor que o outro quando ele chega para receber um paciente. Os pacientes mudam às vezes de dentista, é uma coisa normal, você pode mudar de médico, pode mudar de carro, pode mudar de casa, muda de dentista, tudo bem até aí. Então, muitas vezes o diagnóstico está correto, está preciso, mas o planejamento que você... É igual um arquiteto, você faz uma casa, olha, eu gostei do marrom, mas eu gosto mais do verde, eu gosto desse sofá. Então, assim, muitas vezes... Seriam 3 casos diferentes, com certeza. Você gira em torno disso. O planejamento, a indicação era colocar um protocolo. Eu coloquei uma metalocerâmica. Está errado? Não sei, eu preciso avaliar. Agora, a extração do dente precisava ter sido feita. A colocação do enxerto era indicada. Então, o diagnóstico e planejamento foi correto. A execução do trabalho pode ter tido um erro. Então, você tem várias situações aí dentro do contexto de planejamento todo, e que eu sempre falo muito em planejamento, porque o planejamento é tudo. Só que você pode fazer um planejamento muito bem feito e ter quem execute de maneira insuficiente, insatisfatória. Então, tem que ter uma engrenagem perfeita. Por isso que eu nunca deleguei meu trabalho. Sempre pergunto para mim assim, mas a sua equipe, eu tenho colegas que fazem cirurgias comigo, mas eu não tenho nenhum funcionário meu que opere um paciente meu. Por quê? Por opção. Eu nunca quis confiar a boca de nenhum paciente meu no meu estabelecimento para dizer, você vai lá e opera ele para mim. Porque eu sei que não adianta eu planejar se eu não souber executar bem, ou se eu não souber quem esteja ali naquele momento fazendo a cirurgia ou o procedimento do meu paciente. Então, vai além do diagnóstico. É isso que eu quis deixar a mensagem para quem está nos escutando. Perfeito. Vamos falar um pouquinho do material, da parte que aparece, da parte estética. Porque, como você bem disse, é mais raro, né? Até hoje em dia, a gente chega com qualquer informação que a gente quiser, mas mais raro, né? Essa coisa mais técnica, do tipo de parafuso, se ele vai, que tamanho ele tem, isso depende muito mais ali do profissional e
da experiência que ele tem, mas a gente sabe mais do que dá para ver. Porcelana, outro material. Queria que você falasse desses materiais. Tem o que é melhor ou já indiscutivelmente é tal material ou não? Depende de cada caso. E também se eu, por exemplo, o melhor é um X e eu não tenho esse investimento para fazer porque costuma ser mais caro. Então, para mim, o melhor pode ser outro. Explica um pouquinho, porque eu sei que é uma conversa. Antigamente as pessoas falavam que não vou ao dentista não, porque é muito caro. Hoje o dentista, ele sabe, essa conversa é com o dentista mesmo que você tem. Dizer, olha, eu não tenho esse valor para investir hoje. E você sabe, né? Então, tudo é conversado. O planejamento que você falou, depende de se dividir em várias etapas para não ficar tão pesado. Tudo hoje é muito possível, né? Hoje tá, o acesso às informações, principalmente, já é uma realidade. E também o acesso ao tratamento odontológico. Você tem, como em todas as categorias, vários níveis de investimento. Às vezes a qualidade do profissional, a expertise do profissional, a formação dele faz com que ele tenha um honorário um pouco mais alto, natural. Isso é uma coisa correta, justa. Perfeito. Mas quando você vai fazer o implante, o enxerto o paciente não vê, o pino lá dentro do osso o paciente não vê, o que ele vê realmente é a estrutura de prótese. Ou restauração, ou enfim, lente de contato, que está na moda. É o que ele vê, ele olha e fala, puxa, olha, como é que eu posso ficar com isso aqui branco desse jeito? O que é? Uma porcelana. Eu posso fazer a lente de contato em resina? Pode. Só que a resina, depois de 4, 5, 6 meses, ela começa a ter manchas no meio dos dentes. A porcelana nunca troca de cor. Então, eu prefiro fazer um tratamento em porcelana. A porcelana ainda, ou cerâmica, tá? Ainda é o material mais estético que nós temos hoje para uma indicação de uma reabilitação sobre dentes ou sobre implantes. Aquela que você vê bonita é a porcelana. Mas nem sempre eu posso colocar uma porcelana. Seja por questões de custo, muito elevado para o paciente, ou também pela questão de funcional, de mastigação, eu ia dizer. O paciente que pegar uma cerâmica em cima e embaixo, é um paciente que tem um bruxismo, tem uma pegada muito forte, ele pode fraturar a porcelana, ele tem hábitos parafuncionais que são delicados, que são muito relevantes, que você precisa tomar muito cuidado para indicar. Então, nem sempre o melhor material é a porcelana para todos os indivíduos. E isso cabe ao cirurgião dentista, ou protesista, no caso, que vai fazer o caso, vai fazer a colocação dos dentes por cima, avaliar de forma correta, de forma precisa. Aí já entra no planejamento de novo. Aí entra no histórico médico do paciente. Uma anamnese muito bem feita, ele às vezes não sabe nem a informação que ele vai transmitir, mas às vezes ele fica muito ligado àquele profissional durante 20 anos, aí ele sai, vai para outro, e aquele outro não sabe nada da vida dele. Ele também não sabe transmitir a informação. Tem de todos os tipos de paciente em relação a conhecimento. Então, a escolha está diretamente ligada a isso, ao que o paciente deseja. O que o paciente deseja, né? O que o paciente deseja? Eu quero ter dentes brancos, doutor. Então, dente branco? Tem que colocar uma porcelana. Eu quero ter uma prótese bem firme aqui atrás, bem postada, que eu consiga mastigar bem, doutor, esteticamente. Se puder ser compatível, ok, mas eu não ligo tanto para isso, eu quero ter uma estrutura. Às vezes eu coloco uma prótese com uma oclusal, a parte de cima dele, em ouro. Também tem isso? O ouro é o melhor material que existe em termos de metal, ainda continua sendo ouro. Então, a prótese que eu conjugo cerâmica com ouro. Perfeito. O copo em ouro. Com certeza, o investimento é um pouquinho maior. A grama do ouro é mais pesada. Tá. O ouro de laboratório é mais pesado. Então, essas coisas, essas pequenas coisas, são materiais que você tem que conhecer para saber indicar. Não ficar só por conta do laboratório definir o que você vai usar, né? Então, assim, a pergunta é excelente, mas a importância que o profissional tem em transmitir para o paciente o tipo de material que ele pode colocar é fundamental. O protocolo não é um dente pode ser um protocolo de cerâmica também, né? Você faz ele todo em porcelana. Não precisa ser dente de estoque, que a gente chama, que esses dentes hoje que são, você compra vários dentes prontos e põe na dentadura. É assim que ele vem pronto, é um dente pré-fabricado. O dente da dentadura é um dente pré-fabricado. Você pode fazer um protocolo em porcelana também, onde o laboratório aplique dente por dente. Hoje tem as coroas metal free, que não tem metal, né? Que são feitas coroas no cadicano, na estrutura de cadicano, no software você molda digitalmente e tal.
Então é uma tecnologia muito mais moderna, mais rápida de ser feita. Mas é uma porcelana da mesma forma, esteticamente ela é igual à metalocerâmica convencional, em termos de porcelana só individualmente, né? Ela não tem o metal, então o que muda, né, para o nosso telespectador entender? Mas porcelana com metal, sem metal, o que varia? Varia que quando você tem o metal, ela é mais resistente, ela fratura muito menos, o dente quebra com muito menos facilidade. Um metal free, que é livre do metal, é só porcelana. Na área do fundo, por exemplo, você pode rachar a coroa, dependendo do tipo de oclusão que o paciente tem. Então, uma região anterior, que tem translucidez mais acentuada, você dá um sorriso, você vai sei lá, com luz, às vezes de neon, algum tipo de luz, o paciente se incomoda, se tem o metal, não tem a translucidez. O metal free tem, a luz atravessa, né? Um pino de fibra de vidro. Então, tudo isso você tem que conversar com o paciente, entender o que ele quer, o que pode ser feito, e aí conjugar essas duas situações e aí aplicar o tratamento. E parece menos importante, mas eu sei que não é, né? É hora de escolher, inclusive, essa cor do dente também, porque às vezes o paciente quer branco, às vezes você fala, peraí, mas branco, não, igual corretivo, né? Branco corretivo. Branco mentex, né? Que a gente fala. Isso. Como que é? Parece menos importante, mas na verdade isso vai dar a parte estética, né? O resultado final que as outras pessoas vão ver é essa, né? Como que conversa isso com o paciente? Porque ele só vai saber como vai ficar quando já estiver pronto. Ou não? Dá para fazer um planejamento pelo computador? Dá para você mostrar casos. Às vezes você pode conseguir pegar a porcelana na mão e mostrar, ó, isso aqui é uma cor BL1, por exemplo, a cor mais branca que tem na escala de cor de cerâmica. E eu quero ter um dente da cor da parede do seu consultório. Fala, você tem certeza? Porque todo mundo vai olhar para você e vai saber que é de mentira. Ah, mas eu quero ficar com a boca... Todo mundo, você vê o próprio jogador de futebol, qualquer pessoa que põe lente de contato BL1, da entrevista ele sorri, você já olha e fala, é mentira. Mentira. Tá bonito às vezes, ok. Se ele acha bonito e gosta, perfeito. Segue com os dentes brancos, mas o paciente tem que estar ciente de como ele vai ficar. E esse dente não colore, né? Esse material... Não, ele não escurece de jeito nenhum. Né? Não. Entendeu? Então, se ele colocou um brancão, ele vai optar por aquele brancão e vai ter aquele dente brancão a vida inteira. Ou ele troca a lente, ou troca a coroa um dia para uma mais escura. Então, tem que ter um bom senso e cada um escolhe. Eu acho que hoje, eu não me lembro de ter tido um paciente que chega e fala assim, eu estou em dúvida. Ele chega sabendo a cor do dentinho que ele quer ficar. A verdade é essa. Hoje, aquele que chega, ele sabe, o que você acha? Eu dou minha opinião, tá, mas ele sempre decide. Eu acho que ele quer que fique parecido com os outros adjacentes que ele não mexeu. Isso é legal, quando você tem os naturais para comparar. Sim, E isso é uma pergunta também que chega bastante. Faz clareamento nos demais para você ficar com os dentes da mesma cor? Pode, às vezes o clareamento aí entra na outra parte, que nós estamos vivendo a realidade disso agora. O indivíduo ele chega e fala, eu quero clarear os outros e nesses remanescentes eu quero colocar lente de contato se não chegar na cor que eu quiser clareando. Então ele faz a prótese da frente de implante, aí os caninos ficaram um pouco amarelados, clareia, não chegou ainda. Aí você põe lente de contato em cima e iguala antes de instalar o definitivo. Isso. Tudo bem. Tudo bem. Se ele quiser aquela estética naquela cor que não chega clareando, você aplica. É mais difícil de ficar natural? Eu sei que esse não é o nosso tema hoje, mas é mais difícil ficar natural quando você tem alguns naturais já e você vai colocar só em específicos a lente? Quando é a boca toda é muito mais fácil. A pergunta é excelente. Você iguala todo mundo. Isso. Quando não é, mas tem a ver com o assunto, porque o implante, no fim das contas, ninguém quer ter só o pino lá dentro. Perfeito. Você quer colocar o implante para receber um dente um dia. E o que é legal do implante, o que é interessante do implante? Uma vez o implante instalado naquela região do osso e estando com saúde, você não perde mais aquele osso em volta. Mas como assim? Se eu perder meu dente e tiver osso hoje, daqui a 5 anos eu posso não ter osso? Exatamente. Então, se você extrai os dentes e faz um exame, passou um ano que eu extraí, tem osso. Daqui a 10, pode ser que eu tenha osso? Pode ser que não. Por quê? Porque onde você tem o dente colocado ali, ou um implante colocado, você tem estímulo. Quando você mastiga, quando você está no dia a dia, tem alguma coisa dentro do seu osso estimulando aquelas fibras em volta. Se você tira e não tem nenhuma atividade mais ali, né, ele atrofia. Deixa o seu braço engessado, sem atividade, 4 meses, quando você tira o braço está assim, ó. Musculatura atrofia toda. A mesma coisa vale para o osso. Pergunta que chegou aqui que eu achei super legal. Dá para colocar lente de contato em cima de prótese? Então, você fez o implante,
colocou lá, finalizou, aí você fala, mas acho que não ficou exatamente do jeitinho que eu queria. Ao invés de refazer tudo, colocar a lente de contato? Olha, eu nunca fiz, mas seria possível. É só você condicionar. O problema, às vezes, é como cimentar essa lente na prótese. Colar, né? E segundo, você vê o volume que vai ficar a prótese, às vezes ela já está no nível certo. Aí você colocar uma lente por cima e deixar aquilo mais saltado. Mas eu desgasto então a prótese um pouquinho, posso colocar? Pode de repente, mas é mais fácil tirar a prótese ali e trocar, né? Agora, imaginar que seja uma prótese de boca inteira, todo mundo unido, você tem que tirar tudo para tirar um. Aí, de repente, aquela cerâmica quebrou. Aí você vai lá, quebrou, você desgasta, molda por cima e faz uma lente por cima. Se conseguir igualar a cor certíssima com as outras as estruturas vizinhas, não tem problema nenhum. Só conseguir cimentar ali, boa pergunta. Legal. Quanto tempo para ficar pronto a prótese, então? Você fez lá os implantes. Eu estou deixando para falar de enxerto mais para frente, porque a gente, inclusive, tem foto para mostrar. Tem, no próximo bloco a gente mostra, mas ainda acho que nesse bloco a gente começa a falar dos enxertos. Sempre grandes questões sobre enxerto aqui. As pessoas parecem que querem fugir de fazer enxerto ósseo, sendo que pode ser a solução do problema, né? Já a doutora vai explicar tudo. Queria que você falasse um pouquinho... O tempo. Isso. Então, o tempo está muito relacionado à disponibilidade do paciente ir ao consultório, à velocidade com que o laboratório trabalha, a interação que o dentista profissional tem com o técnico de laboratório e a complexidade do caso. No nosso caso, às vezes, ele te exige um pouco de manuseio do tecido mole, que é gengiva, mexer na gengiva, adaptar o tecido gengival, melhora aquela situação. Você faz a moldagem do trabalho, você prova, você experimenta algumas etapas. Às vezes você tem que fazer uma alteração de dimensão vertical. Tem vários detalhes que às vezes atrasam ou fazem com que o trabalho aconteça até mais rápido, né? Então, se uma prótese, quando vai tudo certinho, se eu começo ela, por exemplo, no dia hoje, segunda-feira, eu comecei a abrir os implantes. A abertura dos implantes, às vezes, requer o quê? Cicatrização daquele tecido. Então, às vezes, você vai mexer depois de 20 dias. Às vezes, você já está com o implante exposto, já molda direto, não precisa esperar nenhum reparo tecidual. Quando acontece caso assim, em um mês está tudo pronto. Né? Boca inteira, né? Um dente sozinho, às vezes eu trago ele em 8 dias. Depende muito da situação que aquele implante está, que eu não precise nenhuma espera de reparo tecidual. Se tiver tudo ok, bem já remodelado, o implante já está com a cabeça dele já para fora da gengiva, só abre, molda, isso em 3 consultas entrega, né? Uma extensão total, 14 dentes, às vezes vai 1 mês e meio, às vezes vai 2, às vezes vai 1 mês, vai muito da disponibilidade do paciente. Legal o paciente saber que no planejamento ele já vai mais ou menos. Sim, eu já sempre falo. De acordo com o caso, eu já falo para o paciente, olha, quando começar a sua prótese, no mês tal, vai levar tantos dias. Eu sempre preciso muito isso. Vamos atender a telespectadora? Eu falo com a Silvana, ela fala conosco de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Bom, é o seguinte, Denise, eu gostaria de perguntar ao doutor. Por favor. É que tem uns 15 dias que eu já fui no dentista, eu levei uma panorâmica. Tá. Aí acusou que eu estou com perda óssea. Na parte mais de cima, a parte superior, eu tenho perda total. E o dentista me falou que eu vou ter que arrancar 8 dentes de uma vez. Aí eu estou querendo tirar dúvida com o doutor, que eu estou com medo de tirar 8 dentes em um dia. Eu estou morrendo de medo se isso pode... Assim, isso é normal mesmo ou eu poderia tirar assim aos poucos? Porque também eu não quero sair de lá sem o banguela, né? Como se diz, eu vou morrer de vergonha de sair de lá sem os dentes. Excelente a sua pergunta. Ele falou assim, Silvana, você pode arrancar e fazer uma dentadura ou fazer um implante. Tá. Só que o implante é muito caro. Aí eu não tenho condições no momento. Aí para mim está mais viável fazer a dentadura. Eu gostaria só de saber se é certo arrancar muitos dentes assim num dia só, de uma vez. Obrigada, Silvana, pela sua pergunta. Bom, obrigada. Um abraço para você. Obrigada, amém.
Doutor, essa pergunta é fantástica, porque primeiro a quantidade de dentes a serem extraídos, a própria extração de dentes já tem um custo. Ela não queria ficar sem dentes e a opção possível agora seria uma prótese móvel, que é a dentadura, nesse momento, né? Mas esse tempo, né? Essa lacuna, isso é importante, porque geralmente as perguntas chegam de pessoas que já perderam, já estão sem dentes, né? Já estão nesse processo e aí parece que a solução se apresenta melhor. Nesse caso, 8 dentes, tudo bem de uma vez? Boa tarde, Silvana. Obrigado pela sua questão. Eu já estaria até 10, 11, depende muito da indicação mesmo. Então não há problema nenhum. Se a indicação for extrair 8 dentes, se ela tiver de comum acordo e a indicação realmente os dentes estão condenados, não tem jeito, vamos extraí-los. Não há problema extrair de uma vez. Mas se eu quiser extrair parcialmente 4 e 4, converse com um profissional. Se não for comprometer o planejamento, não tem problema nenhum. Vai tomar medicamento 2 vezes, vai fazer 2 procedimentos, mas às vezes é menos traumático também. O que eu acho complexo, eu fiquei reflexivo aqui durante, é assim, ela vai cair num problema que a gente está tentando fugir há anos, que é extrair os dentes para colocar uma dentadura. Essa dentadura daqui a uns anos ela vai ficar com dificuldade de adaptação. Enquanto isso vai perdendo osso. Perdendo osso, todo aquele osso que em volta dos dentes ali vai ser perdido. Mas o meu dente já está tudo mole e tal. Não importa, vai ser uma perda ainda maior. Então eu lamento por isso. Hoje em dia eu já estava assim, já ouvindo a pergunta, já pensando. Não acho uma grande solução. Mas lógico, se os dentes estiverem ruins, se estiver doente, se estiver com problemas graves, melhor tirar o dente do que manter o da boca. Mas se não tiver uma coisa muito condenável tal, talvez esperar um pouco mais os dentes na boca para você ter osso ainda, quando você tiver condição de se capitalizar para fazer os implantes, né? Eu sempre falo isso para o paciente. Às vezes o dentista quer imediatista, quer fazer logo a dentadura. Não, tudo bem. Se apresente depois para fazer, a não ser que o dente estiver doente, com lesão endopério. Então, assim, são dicas, tá? Que eu estou dando para você, Silvana, para você já ir refletir, às vezes trocar uma ideia com o seu dentista e de repente definir. Excelente a sua colocação, porque a gente não... No dia a dia, a gente costuma achar que se o dentista falou que tem que tirar, parece uma coisa urgente. Se não é urgente, se não vai trazer prejuízo ficar por uns meses com esses dentes na boca, ela pode se organizar financeiramente. Planeja melhor, né? Eu não tenho agora, mas daqui a um ano eu tenho, daqui a um ano também não vou ter. Mas os meus dentes são muito feios, eu tô assim, extremamente amargurado, ok. Então, parte para a dentadura. Mas saiba que a dentadura, ela é muito ruim de estabilização, quase que sempre dá problema a estabilidade dela em relação aos dentes naturais. Tem gente que se adapta super bem à dentadura, mas é sempre uma loteria, no meu ponto de vista, de quem faz odontologia há 26 anos. Não tem como extrair dente e não perder osso? Não tem como. A não ser que você colocar o implante e enxerto junto, aquele pozinho junto com o embaixo, você não perde. Se não colocar nada no lugar, vai perder. 100% de certeza vai perder osso. Sempre vai perdendo gradativamente, 1%. 20% no primeiro ano, segundo ano já mais 5%. Você perde assim 3, 4, 5 milímetros em 2 anos. 1 milímetro na odontologia eu costumo dizer que é uma avenida para mim. Faz muita diferença, imagina. Tá, então precisa tomar uma atitude, precisa pensar sobre isso. De repente, aí eu não sei, é legal, vou aproveitar o gancho da pergunta da Silvana, se ela puder fazer isso aos poucos, inclusive ir colocando implantes aos poucos também, é uma opção. Tira 4, coloca 4. Às vezes vai tirar 4 dentes e vai ficar com só isso aqui pra cá, né? Às vezes você tá assim, ó, você vai salvar esse, vai tirar esse 6, aí fica só metade do arco de dente. Entendi. Não, aí mas aí coloca implantes aqui, aí tem que colocar uma ponte móvel só de metade, ok. Mas aí quando for trabalhar o lado de cá, como é que vai ser? Eu vou tirar esses dentes todos daqui, coloco implantes, tem que fazer outra ponte móvel. Aí é uma dentadura, porque aí você tem que adaptar por cima. Então, às vezes é mais fácil realmente a indicação extrair vários dentes ou extrair os do fundo primeiro, colocar implantes. Uma coisa que eu fiz num paciente outro dia foi isso, ele perdeu vários dentes, eu instalei 6 implantes, 3 para trás, 3 para trás, mantive a frente. A hora que os implantes estavam todos eles em osso integrados, em 6 meses, todos eles bem presos ao osso, aí o que eu fiz? Moldei esses implantes, fiz uma provisória fixa sobre todos eles, aparafusei e extraí os dentes, né? Só que às vezes o custo fica um pouco elevado para isso, às vezes o paciente não tem essa disponibilidade. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre implantes dentários e as novas tecnologias de enxertos ósseos. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo.
Ele é cirurgião dentista, especialista em implantodontia. Está preparando para mostrar para a gente algumas imagens que ele trouxe para falar exatamente de enxerto agora. Para começar, doutor, antes da gente ver as novidades, as novas tecnologias, explica um pouquinho para a gente, quando é que precisa fazer enxerto e se quando precisa, se quando há indicação, tem melhor hora para fazer isso? Então, a melhor hora para se fazer o enxerto é no momento que você perde o dente, se tiver que complementar de alguma forma aquela região, já fazer o enxerto. Quando você tira um dente, hoje você põe um pouquinho de enxerto ali, naquele preenchimento de gap que a gente fala, o espaço que fica entre o alvéolo do dente e o implante colocado, fica um espaço, um gap que a gente fala. A gente preenche ali com o osso particular. A partir do momento que você perdeu os dentes há muito tempo, quanto antes você puder fazer o enxerto, melhor, né? Então, assim, se você for resumir, quanto antes, melhor. Dos materiais disponíveis hoje? A gente tem hoje muitos blocos, temos pó particulado, né? Hoje a gente está falando, vou mostrar uma imagem aqui só de um vídeo, bem rapidamente, dos implantes feitos agora em impressora 3D. Então eles são impressos no tamanho que você quer o defeito a ser enxertado. Então, Por que isso facilita o teu trabalho? Por que isso traz melhoria para o paciente? Porque assim, o paciente quando ele chega no consultório, ele faz um planejamento, você começa a fazer um procedimento cirúrgico. Aí você vai lá, abre o retalho, nós vamos mostrar aqui o retalho aberto e tal. As imagens não são nada demais, mesmo estando abertas, são bem limpas. Tem gente que não gosta, tem gente que não liga. Mas, para a gente entender, em alguns casos você põe um monte de parafuso, você preenche ali com pó. Outros casos você põe blocos inteiros, parafusa. De acordo com a necessidade. Geralmente eles têm origem bovina, humana. Isso já fica pronto na hora? Então não precisa esperar construir o osso. Aí você esperar construir o osso. Ah, tá bom. Você só fica pronto na hora a parte tridimensional. Você Vamos montou mostrar então, é isso aí. Tá aqui. Vou mostrar. E aí os blocos vocês vão ver que tem outro material, tá vendo aqui? Então aqui é uma maxilar. Peraí que os meninos estão chegando. Vamos chegar lá. Então aqui é um maxilar sem osso, tá vendo? Aqui tá o material ósseo, com as proteínas morfogenéticas. Aí eu ponho um monte de parafusos, que a gente chama de parafuso tenda, para distribuir isso de forma que está o osso já sendo preparado, né? Aí eu levo esse parafuso lá em posição e aí esse osso vai ser colocado, ó lá, vai sendo colocado por camadas, ó. Perfeito. Por partes, até preencher tudo. Olha lá o pozinho, tá vendo? Preencheu tudo, coloco essas tiras de colágeno junto. Olha lá. Tá vendo o osso sendo colocado e vou criando uma camada grossa de tecido, né? Você repara que não tem sangramento, o local fica seco, tá? Aí você vai colocando, até que ele fique assim, ó. Coloca aquela tela? A tela não precisa mais, a tela a gente usou muito tela. Você viu que eu lembrei, né? Hoje eu fecho com o PRF, que é o plasma rico em fibrina, e dá o ponto, ó lá, ficou suturado. Aí passados 6 meses, eu vou lá e vou reabrir. Olha só o antes e depois, né? A gente vê uma grande... Olha aqui antes, aqui é bem nítido a gente perceber. Olha como era fininho aqui essa parte branca, olha como ficou gordinho. Olha o tamanho. Até um leigo tá isso aqui, consegue ver mesmo. Até um leigo enxerga que isso aqui aumentou drasticamente. Mesmo. Né? Aí depois que isso aumentou, olha só o antes e depois. Ó. Legal. Olha aqui, bem pobre, né? E olha como ficou bem espesso. E é de boa qualidade. É um baita osso, né? Aí vai ser a fase de colocação dos implantes. Os implantes de baixa foram colocados, o antes e depois, né? Olha lá, e a exposição, já eu tirei aqueles parafusos azuis fora. Você vê um espaço tão pequeno, uma área tão pequena, olha o antes como é abordada, né? O antes e depois aqui a gente consegue ver bem, ó. Ó, que interessante. Tá. Aqui é antes, bem fininho, com buraco aqui de falta de osso, olha como ficou bem maciço, né? Enquanto esse osso está sendo formado, até a instalação, ele já vai com provisório? Vai com uma provisória, tá. Né? Então, olha só, coloquei agora os implantes aqui, ó. Olha que legal, já todos os implantes colocados. Aí eu vou evoluir agora para a parte que o pessoal gosta mais de casa, vai gostar mais agora. Olha lá, os implantes colocados, o raio-x já com 6 pinos, né? Agora vem para a parte boa, olha lá. A boca já recebeu os implantes. Então, na fase de moldagem, né? Então, olha só aqui, aplicação da... E aí eu vou lá para moldagem, prova do metal e a porcelana dela aqui. Olha lá. Tá vendo? A porcelana fica pronta
parafusado, em posição, tudo Você certinho. fala da prova, o que é isso? Dá para fazer ainda ajustes? Eu experimento, né? Agora eu vou mostrar um vídeo rapidamente do que é a confecção do enxerto 3D. Para quem está em casa poder E quem é que ter uma tem ideia. essa máquina? Quem é que tem essa É impressora? uma empresa apenas aqui no Brasil. E é lá que de uns você amigos meus, olha que interessante isso aqui, ó. Olha que legal que é. Tá vendo? Cada plataforma dessa, ó, você imprime quantos você quer. Um tabletinho, ou um menor, um maior, de qual tamanho que você quer, na região que você quer. Então, essa máquina imprime dessa forma que você viu aí. Sai pronto. Aqui saíram vários, né? No caso dela, ela imprime só um. Então, um mas daquele, rápido? dois. É rápido de fazer Você viu o tempo que isso? levou? Aqui, 30, 40 segundos para imprimir. Rapidinho você imprime, já está pronto para utilizar. Isso. Está pronto para utilizar. Aí você pega o profissional, recebe o material no consultório. Aí ele vai fazer a cirurgia. Então ele pega o local, ele abre lá, igual nós mostramos aqui o osso exposto. Aí ele pega o material de enxerto, abre a embalagem estéreo, que está estéreo, está esterilizado. Coloca na posição, aperta o parafuso para transpassar e fixar na região. Fecha a gengiva, tchau. 6 meses depois, abre e põe os parafusos implantes, como a gente mostrou aqui o caso. Vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, uma cirurgia desse porte que você mostrou aqui pra gente, essa mesmo. Quanto tempo mais ou menos de cirurgia e o que você precisa para saber se o paciente está bem de saúde para se submeter a um procedimento como esse? Boa abordagem. Quando o paciente de enxerto ele chega na clínica, eu costumo gostar de saber dele se ele realmente tem um problema, uma patologia de base, se ele tem problemas com sangramento, se ele é um paciente diabético, enfim, o histórico médico dele em relação às possíveis intercorrências que ele poderia ter. Uma vez isso perguntado de forma rápida, a gente vai saber dele a oportunidade cirúrgica, quando é que vai fazer a cirurgia, se ele tem realmente condição, qual é a indicação em termos de quantidade óssea, ou é implante, ou é enxerto, ou são os dois, qual o tipo de reabilitação que ele quer colocar no final, sempre quero saber que tipo de prótese que ele quer receber. Feito isso, a gente, feitos os exames de sangue dele, está tudo ok, pelo menos a parte de coagulação e glicemia, são duas coisas que eu hoje não abro muito mais mão de solicitar. Feito isso, agendada a cirurgia, e aí uma cirurgia desse porte, a primeira que eu fiz eu nunca vou esquecer na minha vida, eu levei mais ou menos umas 5 horas. Hoje a gente leva em torno de 1h40, 1h50, eu faço uma maxila dessa completa com o enxerto já vindo da minha mão, previamente remodelado, como eu faço praticamente em todos os casos. Vou voltar a conversar com o Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo. Doutor, uma vez que o enxerto deu certo, você já está pronto para colocar, então, aos 6, 8 meses, esses implantes. Mas pode ser que o organismo funcione de maneira diferente. Então, olha, foi menos do que a gente esperava, vai precisar de um pouquinho mais de osso. E como as pessoas dizem, teve que refazer. Tem isso, refazer o enxerto? Mais uma boa pergunta, né? O enxerto, sim. Muitas vezes você tem que dar um retoque naquela região por algum motivo. Pode ser ele por algum descuido do paciente. Tem um caso clássico que eu gosto de usar como exemplo. Uma vez a gente operou uma pessoa famosa, era um cineasta, e ele foi feita uma cirurgia enorme de enxerto, era um paciente já de 80 anos na época, hoje ele já é falecido, mas muitos anos, faz uns 10, 12 anos isso. 12 anos, 2007. E aí ele passou por uma questão de não ficar com a prótese. Então ele usou nem dentadura deu para usar nele, colocou tela e tal, enfim. Depois de 3 semanas ele voltou com a parte de cá amassada. Falei, esse cara comeu cenoura, o que aconteceu? Alguma coisa ele ficou mastigando ali, uma alimentação era pastosa. Enfim, resumindo, ele fumava cachimbo, ficava mastigando o cachimbo. E aí amassou, perdeu boa parte desse enxerto. Então, na hora de fazer a prótese, a colocação dos implantes, a gente fez a abertura e retocou esse enxerto. Pode ser retocado, você reconstrói aquela região ali. Não é muito uma coisa que eu faço com rotina. Graças ao Deus Pai Todo-Poderoso, minhas cirurgias é uma vez só, enxerto, e a gente vai para o implante logo na sequência. E então a indicação do material que você vai usar é muito importante, para você não ter que realmente refazer nada. Às vezes você tem que fazer um enxerto em 2 etapas, o defeito é tão grande,
o estrago é tão tamanho, e normalmente esse estrago é porque alguém já mexeu anteriormente, dificilmente quando você chega numa primeira, nunca fez nada e você vai mexer, vai bem. Quando alguém mexeu, não deu certo, aí você vai consertar isso, aí é muito mais complexo, né? Então é muito importante que o profissional saiba o que esteja fazendo sempre para não ter esse problema de refazer um tratamento, né? Uma recidiva de um problema que você já tentou resolver anteriormente e acontecer novamente, né? E o colágeno que você acabou de citar aí, uma colágeno na estrutura óssea, colágeno tipo 1 é presente em muita escala, larga escala. Só para elucidar o que você acabou de dizer para os telespectadores. Agora, você vê que tudo é sistêmico, né? Do mesmo jeito que a gente tem como colágeno coisas excelentes para ajudar aí para a estrutura da boca e ossos, do corpo todo, tem medicamentos que são totalmente, no caso do colágeno não é um medicamento, mas existem medicamentos que são totalmente contraindicados para quem tem implante, né, doutor? Principalmente aqueles que tem na composição bifosfonato de cálcio. Eu sempre falo isso. Pacientes que fazem, eu estou fazendo reposição hormonal, eu estou tomando algum cálcio, eu já peço a bula e sempre eu olho se não há uma componente chamada bifosfonato de cálcio. O bifosfonato de cálcio ele é altamente contraindicado para pacientes que vão fazer enxertos ou que têm implantes na boca. Por quê? Porque ele provoca uma osteonecrose. Já tem artigo publicado, está na literatura. O que é isso? Osteonecrose. Parte do osso onde tem o implante, ele é eliminado, como se fosse um sequestro ósseo. Então, ele é expulso. O paciente começa a sentir dor, de repente ele está lá, aquele negócio começa, sua gengiva abre, aquilo expõe de uma forma assim dramática. E começa a sair pedaços do osso de dentro da tua gengiva. Quer dizer, imagina o susto desse paciente. Simplesmente porque tomou bifosfonato de cálcio por um período um pouco mais extenso. E aí é completamente contraindicado para a instalação de implantes. E aí não é que você não pode usar nesse período, não pode usar nunca mais. Depois de colocados os implantes, o ideal é que não se use nunca mais. Pelo menos até agora a gente tem essa informação. Esse estudo, né? Até agora. Pode ser que daqui a 3 anos eu traga uma informação nova para vocês. Por enquanto Mas é legal lembrar porque são medicamentos que estão sendo muito prescritos hoje. Bastante. Ao menor sinal. O cálcio vai com uma reposição, enfim. Criou-se uma rotina de se administrar o bifosfonato pela questão de osteoporose. A osteoporose é o problema. E aí tem que lembrar, então, se você tem, você tem que contar para o seu cirurgião dentista, para quem vai fazer ali, para você manejar. Aí você vai ter que fazer uma escolha, Sim. né? Enfim, essa é uma conversa talvez para o cirurgião dentista e o médico, ou você aborda isso com o paciente, mas não pode falar que não está tomando o remédio, né? Não pode deixar de informar isso em hipótese alguma pro profissional que está trabalhando no caso. Muita gente se planeja, vem de outros estados, fazer utilizar dos seus serviços, vem aqui fazer consulta, já faz todo o planejamento. Quando você fala de planejamento, eu sempre lembro dos seus pacientes que vêm de longe, porque eles precisam disso. Quem mora do seu ladinho também precisa, mas viagem, avião, ônibus, muita coisa, hospedagem para pensar. Dá para viajar e fazer, né? Dá para programar. Então ele vem, faz a primeira consulta, depois você já entrega todo o planejamento. Sim, às vezes ele faz a consulta hoje já de distância. Ele manda a documentação toda, já olha, examina, falo para ele como é que vai ser. Já pode fazer explico tudo. Perfeito. Ele já vem chega aqui na segunda de manhã, eu já olho, examino, passo a receita, faço algumas últimas perguntas e tal, e à tarde já faço o procedimento. E na sexta-feira já estou liberando ele, às vezes na quarta, às vezes na sexta eu estou liberando ele para ir embora. Aí ele volta depois de 6 meses para fazer a prótese, ele fica mais uma semana aqui e tal, enfim. Se sentem mais seguros muitas vezes para falta dos profissionais que tem às vezes na região ali que eles vivem. Então é muito comum. Pacientes de Manaus, de Alagoas, Acre, os mais comuns são essas regiões, Mato Grosso. E para quem pergunta sempre de idade, eu gosto porque você sempre fala dos seus pacientes que têm mais idade e que você maneja eles da mesma forma. Sim, a gente tem pacientes de várias faixas etárias, né? Minha mãe costuma dizer, minha mãe às vezes aparece lá na clínica e fala assim, como as velhinhas gostam de você, né? Eu falo, eu cresci na minha carreira atendendo pessoas de mais de 55 anos. Hoje elas
boa parte delas estão vivas, estão todas com 76, 80, 85. E estão bem, estão super ativas, né? O índice de mulheres é muito maior que de homens. Curioso, As mulheres são mais cuidadosas. Além de ter menos medo, os homens são mais medrosos para essa coisa de agulha, de... Eu tiro por mim, eu não gosto de agulha, também não gosto nem de colher sangue. Para mim, eu faço, eu não deixo de fazer nada. Mas não é uma coisa que eu falo, vai, tranquilo. A mulher encara mais, é verdade. A mulher encara muito mais. Então, assim, talvez, se pegar, vamos imaginar, de um universo de 500 pacientes meus, 400 talvez sejam mulheres. É mesmo? Mulheres. É, de verdade. Que bom que você cuida delas tão bem e lembrar, né, que é possível ter mais qualidade de vida. Hoje, muitas vezes o paciente com mais idade acha, não vou buscar, não vou... Busque, porque melhora, né? Até a questão alimentar. Às vezes a pessoa não está se alimentando da maneira adequada porque não consegue comer aquilo que precisa, né? O alimento, o que é importante? Por que o implante dentário hoje a gente discute muito ele? Porque as pessoas, isso é uma coisa que eu já percebi e é importante que todo mundo que está em casa não esqueça. Ninguém consegue viver muito sem mastigar bem. Ponto. Mas tem uma paciente, uma vizinha minha que tem dentadura, morreu com 90 anos. Então ela morreria com 110. Morreria com 105 se tivesse o dente natural. Porque a dentição natural ou implantada, fixa, te gera uma absorção de alimentos, absorção da vitamina dos alimentos de uma forma muito diferente que uma prótese total, a dentadura promove. Porque a dentadura não tem potência mastigatória para triturar o alimento e absorver os nutrientes necessários para você viver bem. Então, assim, o que eu observei, pacientes todos que eu implantei quando tinham 50, 60 anos, hoje estão vivos. Todos eles, praticamente, eu perdi 1 ou 2 pacientes que eu me lembro, assim, que são pacientes que me seguiam, que ficaram doentes e morreram, mas, assim, é muito pouco em 25 anos. Conta nos dedos. Então, assim, o que você falou é fundamental. Não é só a qualidade de vida no sentido de, eu estou comendo melhor. É viver mais, né? Só se você não quiser viver. Não quiser viver, então tira os dentes. Nem fica com dente, pô. Né? Mas o implante tem essa questão, esse subsídio de você ter possibilidade de mastigar de forma firme, com dentição fixa, estável, comparado a quem usa uma prótese móvel presa em 1, 2 dentes ou uma dentadura. Então, assim, e o problema maior hoje é também escolher. As pessoas escolhem errado, fazem implante errado, tem erro do profissional. Então, assim, se planejar bem, souber escolher bem, vai ser bem sucedido. Vai dar certinho, com certeza. Deixa eu passar os contatos, doutor. Instagram, sigam lá, @drluizcosmo, Luiz com Z, drluizcosmo no Instagram. No Facebook, o nome do doutor também, Luiz Cosmo. Tem o telefone, que é 11 3262 0094, é o telefone do consultório, 3262 0094. O WhatsApp, o telefone que é o WhatsApp, que é 11 9 6339 7143. O e-mail luiz.cosmo@luiscosmo.com.br, luiz.cosmo@luiscosmo.com.br e o site www.luiscosmo.com.br. Doutor, eu adoro sempre te receber aqui, volte outras vezes, sempre com novidade, te acompanho também nas redes sociais, está sempre viajando, estudando, aprimorando, dando aulas. Obrigada, viu? É um prazer sempre muito grande, é um privilégio, costumo dizer, poder transmitir as informações aqui. Quem tiver dúvidas, precisar falar comigo, o Instagram tem conexão direta, tem pessoas que trabalham comigo, estão sempre atentos, me transmitindo informações. Podem chamar, a gente responde todo mundo. E é um prazer enorme ser entrevistado por você de todas essas vezes esses tantos anos que eu já tenho aqui estado na casa, tá? Um abraço para todos e tenham todos uma ótima tarde. Bom fim de tarde, doutor. Obrigada, viu? Obrigado. Uma alegria ter você aqui sempre.